Isaías 44, versículo 3. Está projetado também no nosso telão. Mas para aqueles que quiserem acompanhar na palavra junto, está escrito o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? Todos viram a imagem que está ao fundo desse versículo. Alguém não sabe que imagem é essa? É uma imagem de uma igreja. Pode se sentar um pouquinho. Deus abençoe a sua palavra. É uma imagem de uma igreja que deu muito o que falar nas últimas semanas, de um culto dentro de uma universidade que tinha uma duração programada de 1-2 horas e que se estendeu e que as pessoas não queriam mais sair de lá e o Espírito Santo começou a tomar conta daquele lugar. Passou-se 4 horas de culto, passou-se 5 horas de culto, passou-se 10 horas de culto. Quando chegou no segundo dia de culto, começou a virar notícia internacional, todos os lugares começaram a se falar sobre o culto que estava acontecendo. Eu acompanhei um pouco do culto, porque tinha um link ao vivo no YouTube. Durou mais de 5 dias o culto. Amém? Algo que já está escrito na Bíblia. Antes de Jesus já estava escrito isso. Amém? Eu entendo que os tempos que nós vivemos hoje, e não sei se vocês concordam comigo, mas eles são tempos muito próximos de um fim. Amém? Por que eu digo que é um tempo muito próximo de um fim? Talvez alguém vai dizer, mas nós estamos tendo terremoto na Turquia, nós estamos tendo guerra, uma guerra de novo fria entre os Estados Unidos e a Rússia, nós estamos tendo alagamentos, nós estamos tendo enchente, nós estamos tendo peste, nós tivemos uma pandemia recentemente. E aí você pode estar pensando, mas isso acontece e acontece sempre, já aconteceu há muitos anos. O que está diferenciando nesses últimos tempos é que o espaçamento de um fato e outro, ele está cada vez mais curto. O caos ele está acontecendo a todo tempo. Enquanto eu estou pregando aqui para vocês, está acontecendo alguma catástrofe em algum lugar. E isso prediz a vinda de Cristo. Amém? E eu, quando começo a ler a Bíblia, e às vezes a gente precisa entender por que tem tanto livro dentro da Bíblia. E se tu começar a analisar as histórias que estão escritas na Bíblia, todas essas histórias, Deus permitiu que acontecesse, para que em algum momento ela pudesse servir para nós, no dia de hoje, como inspiração. Amém? Por exemplo, a história do dilúvio. Lembra da história do dilúvio, que Noé construiu uma arca? Lembram? O que as pessoas que conviviam ao redor de Noé diziam? Isso não vai acontecer. Da onde já se viu chover tanto assim? Isso não vai acontecer. Foram as mesmas pessoas que quando começou a chover ficaram apavoradas. A gente fala hoje, Jesus vai voltar com uma exatidão, com uma claridade, mas da mesma forma para algumas pessoas, isso não é realidade. Mas vai acontecer. E se nós vamos pegar histórias que foram acontecendo no depassar da Bíblia, elas nos trazem um ensinamento pleno para o que nós estamos passando e vivendo hoje. Amém? Nós somos a geração com maior poder de conhecimento na história da humanidade. Em toda a história da humanidade, nunca houve uma geração com tanto conhecimento ao alcance. E ao mesmo tempo, nunca houve uma geração tão distraída em todo o tempo da humanidade. Pode passar ali, Diego. Ceci. São distrações que surgem no dia a dia, são distrações que nos provocam, que fazem com que a gente não consiga manter o foco em nada. Nós temos uma geração, e cada vez essa geração mais nova que vai surgindo, que consegue ser boa, ou melhor, consegue fazer tudo, mas não consegue fazer nada bem feito.
porque ela consegue aprender várias coisas, dominar vários aplicativos, dominar várias coisas, mas quando tu pede para ela ficar 20 minutos fazendo uma leitura ou se concentrando em alguma coisa, ela não consegue. Por quê? Porque ela está sempre distraída. Só que a gente joga essas palavras sobre as crianças, só que nós adultos somos piores ainda. Quem tem filho aqui, e eu tenho 3, a gente aprendeu a colocar tempos e limites na frente das telas. Amém? Então essa geração que está vindo, ela tem um certo controle de tela. A gente tenta, não vou dizer que é fácil. Mas nós que nascemos no meio dessa tecnologia, ninguém nos ensinou que tem que parar ou tem que ficar um tempo sem. E quando a gente senta no sofá, a gente puxa o celular do bolso, e quando a gente menos vê, passou 1 hora. Eu vou olhar só mais um Reels, passou mais 1 hora. Eu vou só olhar mais aquele videozinho lá e passou mais 1 hora. E acabou a nossa noite. No outro dia eu já tenho que trabalhar de novo. E são distrações que nós vamos carregando para a nossa vida, que nos impedem de conseguir se concentrar naquilo que é essencial para que nós viemos a viver. O que é essencial para a nossa vida? A gente pode dizer comida, ar, dormir, as necessidades da base da pirâmide. Mas existe uma necessidade espiritual, que essa distração cada vez mais está fazendo com que nós percamos a intimidade com Deus. Tem um livro que eu amei ler, e que ele falava justamente isso. Nós estamos lendo estamos num vídeo no celular que fala de Jesus, passamos a dar um gol do nosso time, passamos a dar uma guerra que aconteceu em outro lugar, passamos a ter uma mensagem de Jesus. Então a gente tem muita mensagem de muitos assuntos diferentes, em todo instante, a cada deslizar de dedos, e a gente não consegue prestar atenção profundamente em nada. A gente não consegue parar e olhar a notícia do início ao fim, porque justamente nós somos pegos simplesmente por uma imagem. E isso faz com que nós sejamos especialistas inúteis em nada. A gente sabe do que está acontecendo no mundo, mas eu não sei o que está acontecendo com meu filho dentro de casa. Isso é forte. Todo mundo sabe que teve um terremoto na Turquia, todo mundo sabe que está acontecendo uma tensão geopolítica entre Rússia e Estados Unidos, que completou 1 ano de guerra na Ucrânia, que o Grêmio ganhou de 6-1 sexta-feira, que o Inter ganhou de 2-0 ontem. A gente sabe de todas essas coisas, mas a gente não sabe se o nosso filho está passando por algum problema ou alguma luta dentro da escola dele. Somos conectados com o mundo, mas não somos conectados com aquilo que está próximo da gente. Ou não estamos conectados 100% com a pessoa que está ao nosso lado. Amém? Essa é uma breve introdução para a nossa mensagem. E justamente pensando nisso, eu vou trazer a visão de 2 jovens da Bíblia. Amém? 2 jovens, mais ou menos numa fase próxima da sua vida, precisando tomar uma escolha na sua vida. Um tomou uma direção e o outro tomou outra direção. Quem tiver a sua Bíblia, agora sim abra comigo lá em Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler a versão que está no telão, mas não vai mudar muito do que eu tenho na minha Bíblia, da minha Bíblia. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Vocês perceberam que fala 2 vezes a palavra contaminar no mesmo versículo? Nós já vamos entender que essa é a base da mensagem de hoje. Rompendo em fé nos últimos dias. Para quem não conhece a história, o povo de Deus
ele sempre foi guiado de geração em geração por líderes, tinha reis, tinha príncipes, tinha toda uma estrutura política, e um dia o povo de Deus foi dominado pelo povo de Nabucodonosor. E aquele povo, a Babilônia, tomou conta do povo de Deus. O que eles fizeram? Devastaram as cidades, pegaram os jovens príncipes daquele povo de Israel e levaram até a Babilônia para ensinar a cultura dos babilônicos para o povo de Israel, para os jovens deles. Ou seja, Daniel era um jovem príncipe, um jovem de boa família dentro do povo de Israel. Vem o povo da Babilônia, saqueia toda a riqueza do povo de Israel e leva os príncipes e os jovens para viverem lá dentro, para aprenderem a cultura do povo babilônico. Amém? Todo mundo lembra da história até aí? Certo. Só que a partir desse momento, Daniel é colocado, ele mais os seus irmãos e suas irmãs, dentro de uma outra cultura, que não a cultura do povo de Israel. E naquele momento, os eunucos, que eram os apoiadores, os escravos do povo babilônico, pegaram esses jovens e disseram: olha, nós vamos preparar eles para o rei. E a cultura é que esses jovens começassem a se alimentar com as iguarias do rei. Ou seja, olhando para nós hoje pensando, esses guri caíram de pé, porque eles saíram de um povo para ir lá comer com reis, jantar com reis, tomar do melhor vinho, comer da melhor bebida, e com isso, então, viver dentro do povo da Babilônia. Mas Daniel disse o seguinte: olha, eu não quero tomar do vinho do rei, eu não quero comer das iguarias do rei. Permita-me fazer uma própria nutrição, permita que eu me alimente apenas com saladas, com legumes, depois de um certo tempo, nós vamos ver como é que nós estamos. E isso aconteceu. Passou-se um período de tempo, chamaram os jovens e viram que Daniel e os seus irmãos estavam todos com uma boa aparência. Mas eu não vou entrar na história de Daniel, eu quero falar simplesmente sobre a opção que Daniel tomou de não se contaminar. Daí vem a primeira pergunta: vocês acham que eles, como príncipes lá em Israel, não tomavam vinho? Vocês acham que eles não tomavam vinho lá em Israel? A Bíblia fala em todo o tempo, lá Noé se embriagou com vinho. Se nós formos pegar várias passagens da Bíblia, o vinho sempre esteve dentro da cultura do povo de Israel. Antes do povo de Israel e durante o povo de Israel. Vinho era uma bebida muito típica. Ah, mas não era era vinho sem álcool. Mentira, era vinho com álcool, sim. É o vinho que a gente toma hoje, né? Lógico, não era de hoje porque era da uva daquela época, né? Mas eles tinham dentro da cultura deles, eles tomavam vinho, eles também se alimentavam muito bem. E aí está o primeiro detalhe: por que Daniel optou em não se alimentar junto com o rei, junto com os filhos do rei, e optou em fazer uma alimentação separada? Era por causa da comida e da bebida? Eu tenho convicção total de que eles tinham a alimentação especial deles como príncipes lá, mas o principal motivo que ele não quis ir tomar vinho com o rei é porque ele sabia que se ele fosse entrar naquela sala, ele ia começar a tomar um trago dele, ele ia começar a se relacionar, ele ia começar a se interessar pelo povo, ele ia querer conhecer mais a fundo a cultura, ele ia querer conhecer mais a fundo as mulheres daquela outra cultura. O que mais me chama a atenção é que quando Daniel tomou essa decisão, ele tinha entre 14 e 16 anos. Era jovem. Imagina nós com 14, 16 anos chegar assim: agora tu está sendo tirado da tua família para viver com o rei. Né? Comida e bebida de graça, vida de rei. Só que Daniel não pensou assim. Daniel pensou: eu tenho uma cultura baseada nos princípios de Abraão, Isaque e Jacó. Eu venho de uma descendência de uma família que pratica os costumes de Deus, onde nós não adoramos outros deuses, nós adoramos apenas o Deus de Israel. E a partir do momento que eu começar a compactuar, seja estar à mesa com aquelas pessoas, eu vou me corromper.
Pode passar, Ceci. Isso aqui é uma imagem. Quem já viu essa imagem lá, aquele símbolo vermelho que está lá em cima? Já viram? O que significa isso aí? Radiação, que leva a perigo. Quando tem uma área contaminada por radiação, nós tivemos isso lá no Japão, tivemos um caso também no Brasil, que uns catadores de lixo acharam um resto de material radioativo e acabou gerando doença numa cidade inteira, crianças morreram, grávidas tiveram problemas e complicações nas crianças nascendo com deficiência. Quando a gente fala em radiação, é algo totalmente contaminoso, que as pessoas não podem se aproximar. Em Chernobyl, que é onde aconteceu um dos maiores colapsos ambientais da história da humanidade, até hoje não se pode chegar lá perto. Porque se tu chegar lá perto, se alimentar de alguma coisa lá perto, pegar o ar lá de perto, você pode ter o seu corpo danificado e com o tempo você criar algum tipo de sequela e acabar morrendo. Então, quando Daniel entendeu que ele estaria entrando dentro dos manjares ou dentro dos prazeres do rei, ele simplesmente entendeu, cara, isso é perigo. Para mim isso é perigo. Porque isso pode ser só simplesmente sentar à mesa do rei. É só sentar à mesa do rei, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Só que Daniel, mesmo muito jovem, era muito sábio. Esse sentar à mesa do rei não ia levar a um caminho correto. Amém? Por que eu trago essa história? Lembra que eu falei no início da mensagem que tudo aquilo que aconteceu lá no passado nos traz alguma mensagem hoje? Nós estamos vivendo num ambiente totalmente cristão. Quando você vai para a escola, quando você vai para o trabalho, quando você vai para a universidade, quando você vai passear, quando você vai numa lancheria, quando você vai num bar, quando você vai correr por aí, qualquer lugar, ambiente que você vai, é um ambiente preparado por Deus e para Deus? Então o ambiente que nós estamos no dia a dia, ele não é um ambiente, nós estamos como Daniel estava dentro do povo de Nabucodonosor. Nós estamos vivendo a mesma coisa que Daniel passou naquela época. A mesma situação, filhos de um rei, que não estão vivendo no seu reino, estão vivendo num reino que não é o seu, aguardando o momento para voltar para o reino do Pai. Pegaram? Nós somos um povo forasteiro, vivendo numa terra desconhecida, onde nós somos ofertados todos os dias aos manjares do rei, e onde todas as circunstâncias são propostas e ofertado coisas para nós, para que nós venhamos abalar, ou melhor, abrir mão da nossa fé, para se render ao prazer daquilo que o povo local nos pode oferecer. O problema é que está cada vez mais difícil não se render. O problema é que cada vez mais a distração está mais próxima da gente. Vocês concordam? Até dei uma provocada, nós tivemos uma janta do ministério lá, eu brinquei não, comentei. Já pensaram que o celular pode ser o número da besta? Porque a Bíblia fala, né, na mão direita ou na testa, e nós estamos sempre assim, né? Quer coisa que te distrai mais do que isso aqui? Onde é que começa a maioria dos adultérios? Onde? Simples aparelhinho. Mas eu leio a Bíblia. Mas eu uso para converter irmãs que vivem em ambientes que não pode entrar família. Eu estou evangelizando. É tipo Daniel sentasse na mesa do rei, eu estou aqui, né? Não é assim que funciona. Nós somos ofertados todos os dias por motivos mais distintos para nos distrairmos e abandonarmos toda a bênção, todo o milagre que Deus derramou sobre a nossa vida. Tudo aquilo que Deus planejou, que Ele construiu e que Ele preparou de melhor para a nossa vida, nós podemos muitas vezes jogar fora, porque a gente não entendeu que nesse lugar existe perigo. Se tivesse uma placa como essa de radiação,
num ambiente que pudéssemos criar, opa, lá eu não posso ir porque lá tem radiação. Ah, mas vamos ver até onde essa radiação me pega. Ah, com isso a gente não brincaria. Mas com os pecados, com as coisas que podem contaminar a nossa vida, essas a gente brinca. Muitas e muitas vezes. Amém? Às vezes converso com pessoas que não são da igreja, clientes normalmente. E normalmente quando acontece alguma coisa de separação, de traição, sempre é aquela coisa, começamos a conversar e se desenvolveu a conversa. Se no começo eu tivesse percebido que é uma zona de perigo, não teria acontecido nada lá para frente. Então, primeiro jovem que nós falamos foi o jovem Daniel. O que Daniel tinha? Convicção. O que Daniel mais tinha? Ele tinha o conhecimento da palavra. O que mais Daniel tinha? Ele sabia que ele poderia, entrando naquele lugar, entrando naquele ambiente do rei, ele poderia se corromper a todos os prazeres que aquele rei estava oferecendo para ele. Ou seja, e aí peguem a parte principal de Daniel. O seu coração estava 100% em Deus. Era 99%? 100% em Deus. Amém? Vamos para o segundo jovem. Amém? O segundo jovem que eu vou ler está lá em Mateus, capítulo 19. Eita, deixa aí. Mateus 19, 19 e 16. Aqui eu vou ler toda a história. Ficou pequenininho ali, mas não quer dizer, eu vou ler para vocês. Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante. A primeira jovem que nós falamos a história era o jovem Daniel. A segunda história que nós vamos ler agora é a história do jovem rico. Eis que alguém aproximando lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amas ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O segundo jovem que nós vamos falar, e a Bíblia cita que era o jovem rico, ele chega para Jesus e diz: O que eu preciso para ter a vida eterna, para alcançar a vida eterna? E Jesus diz: segue os mandamentos. Vamos lá, eu vou falar para vocês aqui. Quais são os mandamentos que Jesus falou? Não matarás. Não estamos matando ninguém, pelo menos hoje não, né? Não adulterarás. Também não. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem rico conhecia todos esses mandamentos. Ou seja, ele não era alguém que estava ali agindo por emoção. Ele era um simpatizante de Jesus. Ele queria mesmo ter uma intimidade com Jesus. E ele diz: olha, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não adultero. Eu estou sempre disponível para ajudar as pessoas. E aí Jesus, percebendo que esse jovem ainda não estava 100%, ele disse: pega tudo que tu tem e dá aos pobres. O que aconteceu com esse jovem? Pois é, Jesus, eu tenho um outro negócio para resolver ali, se der tempo eu volto. E cascou fora. O
que eu quero chegar aqui? Ouvindo a mensagem da primeira história que eu contei para vocês, a gente percebeu que Daniel estava 100% com Deus. Amém? O jovem rico, ele está numa outra vibe. A vibe que muitas vezes eu e vocês estamos. Que é o quê? Mas eu não mato ninguém. Eu não roubo. Eu não passo ninguém para trás. Eu trabalho, eu pago meus impostos de renda todo dia. Né? Tudo pago direitinho. Sempre coloco CPF na nota fiscal. Né? Faço tudo como tem que ser. Ok? Mas será que não tem algo que tu está amando na frente de Deus ainda? O jovem rico, pela apresentação dele, por conhecer a palavra, ele estava na condição de qualquer um de nós que está aqui. Era um cara gente boa. Era um cara legal. Era um cara do bem. Era um cara sem maldade. Era um cara extremamente bacana. Só que o coração dele ainda estava no dinheiro dele. Amém? E eu gosto muito dessa passagem, porque ela se junta a outra mensagem, que até a gente ensinou isso na mentoria. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Eu comecei a mentoria até falando isso. O dinheiro é ruim, perguntando para os nossos jovens da mentoria aqui. Muitos deles ficaram na dúvida. É ruim, é do mal, é o princípio de todo mal, aquela coisa, ficaram naquela, é ruim ou não é ruim dinheiro? Dinheiro é ótimo. Eu ia dizer, se não quiser, eu passo meu Pix depois, vocês podem depositar o dinheiro de vocês. A Bíblia ela é bem clara. O amor ao dinheiro é o princípio do mal. Assim como o amor a um celular é o princípio de todo mal. Assim como o amor a um trabalho pode ser o princípio de todo mal. Assim como o amor a um time de futebol pode ser o princípio de todo mal. São outras coisas, outros objetos, outras pessoas, outros de qualquer coisa que estão no lugar de Deus. Eu quero que vocês tenham essa imagem bem clara. Tem um espaço no coração de cada um de vocês. Bota a mão no coração aí. Tem um espaço no coração de todas as pessoas que ele é unicamente habitável por Deus. Só Deus pode ocupar esse espaço. Quando outra coisa, outro objeto, às vezes até um próprio filho, ocupa esse espaço, por mais que eu esteja próximo de Deus, eu continuo distante de Deus. Eu fiquei pensando sobre aquelas pessoas que estavam lá nos Estados Unidos na igreja, na Missouri, que é a igreja lá que é a universidade lá nos Estados Unidos. E eu fui ler outros movimentos que aconteceram, a Avenida de Azusa, o movimento de País de Gales, um avivamento muito grande que teve na Argentina. Eles tinham algo em comum. Quando pessoas, e eu falei isso já até lá no retiro dos jovens, não tinha nenhuma banda famosa nesse Azusa que aconteceu, no absurdo que aconteceu lá, nesse avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo, já tem pastores daqui indo para lá. Não tinha nenhum cantor famoso, não tinha nenhum pregador famoso, não tinha nenhum efeito de luz muito bacana. Tu vê uma igreja, uma universidade simples, não tinha parede, não tinha projeção, era algo extremamente simples. O que tinha naquele lugar? Pessoas. Pessoas que durante o culto, durante aquele encontro, conseguiram entender que Deus era a prioridade. Conseguiram entender que precisam 100% de Deus e não 99%, como talvez o jovem rico. E eu não estou vendendo um fanatismo aqui, que você agora vai largar tudo para viver a igreja. Não, mas é que em cada decisão no seu dia a dia você pense em Deus antes de tomar. Amém?
de que tudo aquilo que você vai fazer se não fere algum princípio que você aprendeu na sua vida. Simples assim. E quando nós conseguimos entender que nós temos, ou que nós estamos nos colocando diretamente na presença de Deus, e com isso eu tenho que estar 100% me colocando na presença de Deus, e não 99%, e eu consigo deixar aquele espaço que é o espaço de ocupação de Deus, para Ele somente habitar, algo sobrenatural acontece. Algo fantástico acontece. Porque eu fiquei pensando, será que essas pessoas não tinham que trabalhar? Será que essas pessoas não tinham compromissos? Será que eles não tinham outra coisa para fazer? Todo mundo estava de férias no mesmo dia, na mesma hora? Eu até conversava com os amigos, o que tu está disposto a abrir mão para fazer a obra de Deus? Ou o que tu está disposto a abrir mão para levar a palavra de Deus? Só passa a imagem ali, ó. De novo. O que tem te contaminado hoje? O que te contamina? Qual é o lugar que tu vai, que tu volta pior para tua casa, para tua esposa? O que tu faz que te faz voltar um pior pai na tua casa? O que tu faz que te faz te tornar um pior professor, um pior funcionário? Qual é o lugar que te faz ser alguém pior do que tu é? Ou com quem? Ou com o quê? Todos temos aquilo que nos afasta da presença de Deus. O jovem rico ficou tão pensativo. Mas eu tenho as minhas riquezas hoje. Eu preciso das minhas riquezas para quê? Segurança, nome, status. Se ele tivesse optado em dizer, sim, Jesus, eu abro mão de tudo para te seguir, talvez teria um livro aqui chamando pelo nome desse jovem. Não cita nem o nome dele, só diz um jovem rico. A história dele acabou quando? Naquele exato momento que ele não se entregou para Deus. Ele deve ter tido a sua vida, deve ter continuado com os negócios, deve ter prosperado, deve ter construído muito mais patrimônio, porque se ele era jovem e já tinha um bom patrimônio, deve ter ficado muito rico, deve ter ficado muito bem sucedido, mas morreu. E acabou a história. Amém? Daniel, da mesma forma, ele poderia simplesmente, no capítulo 1 de Daniel, é levado o pessoal do povo de Israel, foi levado à Babilônia pelo Nabucodonosor. Naquele exato momento, os eunucos oferecem para Daniel os manjares do rei, e Daniel aceita. Acabou o livro de Daniel. Todos os outros livros, a fornalha, o Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel sendo jogado na cova dos leões, as profecias sobre os tempos, a revelação, tudo isso, nada teria acontecido por causa de uma decisão. Uau! Uma decisão tomada na hora errada impacta toda a tua vida. Uma decisão tomada na hora certa pode mudar toda a tua vida. Fantástico isso, né? Até hoje eu venho colhendo coisas que eu plantei que eu nem sabia que eu tinha plantado. Né? Teve a marcha para Jesus, um gurizão me chamou: ô Davi, vem cá. Cara, me converti lá na igreja de vocês, lembra que me pregou? Esse tempo eu preguei aquela mensagem que tu pregou lá, tal dia eu preguei lá na igreja. Que mensagem, eu pensei. Que palavra, eu pensei. Mas para ele marcou. Para ele marcou muito. A gente está aqui trabalhando, fazendo o nosso serviço, levando a mensagem de Deus, a gente não percebe quantas pessoas são impactadas. Quando você sai da sua casa e vem para cá, tem gente olhando para você.
Tem gente percebendo, ué, está indo para a igreja, virou crente, vai dar glória a Deus agora, vai dizer um aleluia. E debocha, se arria, aquela coisa. E depois começa a perceber nas atitudes, mas ele era mais estourado. Está mais calmo agora. Ele era brigão. E aí a curiosidade do de fora começa a surgir. Tem algo acontecendo. Amém? Simples assim. Uma decisão, uma escolha que você toma pode impactar a vida dos seus filhos, os filhos dos seus filhos. Amém? Pode passar a última imagem. É o mesmo versículo que nós lemos lá no começo. Amém? A imagem mudou um pouco. Amém? Alguém reconhece essas cadeiras aí? Esse versículo é fantástico. Lido ele muitas vezes, mas quando você para pensá-lo a profundo, porque derramarei água sobre o sedento. O que é o sedento, gente? Quem tem sede. Amém? Quem tem sede sabe que está com sede. Sabe ou não sabe? Quem está com sede, está com o linguão para fora, tá aquela coisa. Ele vai derramar água sobre aqueles que têm sede, ou seja, sobre aqueles que querem água. E rio sobre a terra seca. Sobre aqueles que já não têm mais nada, que já estão secos, que já não tem mais nada de vida. O que a água simboliza, gente? Vida. Ele vai derramar água sobre aqueles que querem água, mas ele vai derramar rios sobre aqueles que já não têm mais esperança nenhuma, sobre aqueles que já não têm mais vida nenhuma, sobre aqueles que já não acreditam mais, sobre aqueles que estão aqui muitas vezes pensando, o que eu vim fazer aqui dentro? Glória a Deus. E é exatamente isso que nós viemos fazer nessa noite. Daniel nos deixou um grande ensinamento. O jovem rico também nos deixou um grande ensinamento. De que a gente pode optar sim e não nos contaminarmos com aquilo que pode levar à minha destruição. Ou eu posso escolher simplesmente abrir mão de tudo.